O barulho das conversas parou no mesmo instante. Não foi um grito, não foi um escândalo. Foi uma frase simples, dita com vergonha. Senhor, o senhor pode me dar as sobras? Todos olharam. A mulher estava ali, parada, segurando uma bolsa velha contra o peito, como se aquilo fosse a única coisa que ainda a mantinha de pé. As roupas gastas, os sapatos quase se desfazendo, o rosto cansado de quem já tinha chorado demais antes mesmo de chegar ali. Ela respirou fundo, tentando não tremer. É pro meu filho, completou com a voz falhando. Ele tá em casa, com fome. O silêncio ficou pesado, desconfortável, daqueles que machucam mais do que palavras. Algumas pessoas se entreolharam, outras riram baixinho. Teve quem desviou o olhar, como se a pobreza fosse contagiosa. Meu Deus, alguém murmurou. Isso aqui não é lugar para isso, outro cochichou. A mulher sentiu o rosto queimar. Arrependimento, vergonha, humilhação, tudo ao mesmo tempo. Ela já estava pronta para pedir desculpa por existir ali. Então, levantou o olhar. Na frente dela estava um homem que todos conheciam, um milionário, respeitado, poderoso, acostumado a ser servido, obedecido, nunca interrompido. Ela engoliu em seco. Eu não quero dinheiro, se apressou em dizer. Só o que sobrar, qualquer coisa. As mãos dela tremiam, o estômago doía, mas o que mais doía era o medo de ouvir um não. O milionário largou os talheres devagar. Não fez cara de nojo, não riu, não chamou ninguém, apenas olhou para ela. Um olhar diferente, profundo, como se estivesse vendo algo que ninguém mais ali conseguia enxergar. Por alguns segundos, ninguém respirou. A mulher deu meio passo para trás, pronta para ir embora derrotada, carregando mais uma humilhação nas costas. Mas antes que ela virasse, o milionário fez um gesto com a mão. E naquele instante, sem que ninguém percebesse ainda, a vida daquela mulher estava prestes a mudar para sempre. Quando o milionário fez aquele gesto com a mão, ela achou que tudo tinha acabado. O coração dela disparou. Na cabeça veio o pensamento que ela conhecia bem. Fui longe demais. Ela já tinha passado por isso antes. Olhares tortos, portas fechadas, pessoas fingindo que não viam. A diferença é que dessa vez tinha plateia. Ela apertou a bolsa velha contra o corpo, como se pudesse se esconder ali dentro. Desculpa, disse rápido, quase tropeçando nas próprias palavras. Eu já vou indo. Eu não queria causar problema. A voz saiu fraca, cansada. A voz de quem passou o dia inteiro lutando contra a fome e contra o orgulho. Mas o milionário falou. Espere. Uma palavra só. Curta. Firme. Ela congelou. Ninguém ali estava acostumado a ouvir aquele homem pedir para alguém esperar. Normalmente, as pessoas é que esperavam por ele. Ele se levantou devagar. O som da cadeira arrastando no chão ecoou mais alto do que deveria. Todos acompanharam o movimento com os olhos. Qual é o seu nome? Ele perguntou. Ela engoliu em seco. Ana, respondeu. Ana Silva. Um nome simples, comum, como a vida dela. Ana, ele repetiu. Você não parece alguém que está aqui por escolha. Ela tentou sorrir, mas não conseguiu. Eu estou aqui porque meu filho confia em mim, disse. E hoje eu não tinha nada para levar. As palavras caíram como um peso no ambiente. Algumas pessoas desviaram o olhar. Outras fingiram mexer no celular. O riso tinha sumido. Quantos anos ele tem? O milionário perguntou. 7. A voz dela quebrou. Ele acha que eu demorei porque a fila estava grande. O milionário ficou em silêncio por alguns segundos. Olhou para ela, depois para os pratos cheios à mesa, depois para as pessoas ao redor. Algo mudou no rosto dele. Não era pena, era reconhecimento. E naquele momento, Ana ainda não sabia, mas aquele homem estava prestes a fazer algo que ninguém ali jamais esqueceria. O silêncio durou pouco. Logo foi quebrado pelos cochichos, primeiro baixos, depois mais claros, mais cruéis. Sempre aparece alguém assim. Se tem filho, por que não se planejou?
Isso é golpe, certeza. Aqui não é lugar para esse tipo de gente. Ana ouviu tudo. Cada palavra entrava como uma faca. Ela tentou fingir que não era com ela, mas o corpo denunciava. Os ombros encolhidos, o olhar no chão, a respiração curta. Ela já tinha ouvido aquilo antes, muitas vezes, mas nunca doeu tanto quanto ali, porque ali todo mundo estava vendo. O milionário percebeu. Viu quando ela apertou os dedos até ficarem brancos. Viu quando ela engoliu o choro para não desmoronar. Viu quando ela deu meio passo para trás, pronta para desaparecer. Ele então se virou lentamente para as pessoas ao redor. "Vocês terminaram?" perguntou. A voz era baixa, controlada, mas fez efeito. Alguns se calaram na hora. Outros fingiram que não era com eles. Um homem riu sem graça. A gente só estava comentando. O milionário não levantou a voz. Comentando o quê? A fome de uma criança ou o conforto de vocês? O riso morreu ali. Vocês olham para ela e veem fraqueza. Eu vejo coragem. Alguém que atravessou a vergonha para proteger o filho. Ana levantou o olhar pela primeira vez. Os olhos dela encontraram os dele. E, naquele instante, ela entendeu algo que nunca tinha sentido antes. Alguém estava do lado dela. "Se alguém aqui se sente incomodado", o milionário disse, "a porta está aberta." Ninguém se mexeu. O poder tinha mudado de lugar. Ele então olhou novamente para Ana. "Fique", disse. "Ainda não terminamos." Ela sentiu, sem conseguir falar. Porque naquele momento já não era mais sobre sobras, era sobre dignidade. E aquilo estava prestes a sair do controle de quem achava que tinha o controle de tudo. O milionário deu alguns passos para trás. Não foi desprezo. Foi como quem precisa de espaço para decidir algo que não pode ser desfeito. Ana ficou imóvel. O coração parecia querer sair pela boca. Ela já não sabia se aquilo terminaria em ajuda ou em mais uma humilhação pública. Ele caminhou até a mesa onde estava antes. Observou os pratos quase intocados, a fartura, o desperdício silencioso. Fechou os olhos por um instante. Ninguém ousava falar. O barulho do salão, antes alto, tinha desaparecido. Só o som distante de talheres sendo colocados em pratos quebrava o silêncio. Ana pensou no filho. Pensou nele esperando. Pensou na promessa. A mamãe volta já. Pensou no quanto estava cansada de prometer coisas que o mundo insistia em negar. Ela respirou fundo e deu um pequeno passo para trás. "Senhor, eu acho melhor ir", disse quase sem voz. Ele se virou de repente. "Não." Uma palavra. Curta. Irrevogável. Ele caminhou até ela novamente. Parou bem à frente. Não havia arrogância, só atenção. "Você sabe o que mais dói na fome?" ele perguntou. Ana balançou a cabeça, confusa. "Não é o estômago vazio", ele continuou. "É ter que engolir a vergonha antes de engolir qualquer coisa." Os olhos dela se encheram de lágrimas. "Como o senhor sabe disso?" ela perguntou, sem perceber que tinha falado em voz alta. Ele não respondeu. Apenas respirou fundo, como alguém puxando uma memória antiga demais para ser ignorada. Então fez um gesto com a mão. Simples, discreto. Mas aquele gesto foi como um sinal invisível dizendo: a partir daqui, nada mais seria igual. Todos prenderam a respiração, porque entenderam. Algo grande estava prestes a acontecer. Quando o milionário fez aquele gesto com a mão, muita gente sorriu por dentro. Agora sim. Vai mandar tirar ela daqui. Já passou da hora. Um funcionário se aproximou rápido, tenso, esperando a ordem de sempre. Curta, direta, fria. Mas a ordem não veio. O milionário falou baixo, com calma, mas cada palavra caiu como um trovão. "Traga outra mesa. Agora." O funcionário piscou, confuso. "Senhor?" "Uma mesa limpa", ele repetiu. "Aqui." Ele apontou para o espaço ao lado de Ana. O choque foi imediato. "Aqui?" Ele enlouqueceu. "Vai sentar essa mulher aqui?" Ana sentiu o chão sumir sob os pés. Não precisa", disse rápido, assustada. "Eu fico em pé. Eu só queria pegar e ir embora." Ele olhou para ela com firmeza, mas sem dureza. "Você não vai ficar em pé. E não vai sair daqui com vergonha." A mesa foi colocada, a cadeira puxada.
tudo sob o olhar incrédulo de quem, minutos antes, achava que tinha o direito de julgar. O milionário segurou a cadeira com a própria mão. Sente-se, Ana. Ela hesitou. Nunca, em toda a vida, alguém como ele tinha feito algo assim por alguém como ela. Ela olhou ao redor, procurando permissão, procurando coragem. Eu não estou vestida para isso, sussurrou. Ele respondeu sem pensar. A fome não escolhe roupa. O salão inteiro silenciou. Ana se sentou devagar, como se estivesse ocupando um lugar proibido. As mãos tremiam, o coração disparado, os olhos marejados. O milionário sentou-se à frente dela. Agora, disse, olhando direto nos olhos dela, me diga, do que o seu filho gosta de comer? Naquele instante, não era mais sobre sobras. Era sobre respeito. Era sobre dignidade. Era sobre um destino começando a mudar diante de todos. Ana demorou alguns segundos para responder. Ninguém nunca tinha perguntado aquilo daquele jeito. Não era curiosidade. Era cuidado. Ele gosta de macarrão, disse, limpando as lágrimas. Diz que é comida de dia feliz. O milionário congelou. Por um instante, o salão desapareceu. As pessoas, o barulho, tudo. Comida de dia feliz, repetiu, quase num sussurro. Ele apoiou os cotovelos na mesa e abaixou a cabeça. Quando voltou a olhar para Ana, os olhos já não eram os mesmos. Quando eu tinha a idade do seu filho, começou. Minha mãe dizia exatamente isso. Ana arregalou os olhos. Nós não tínhamos nada, ele continuou. Teve noites em que ela me mandou dormir mais cedo para eu não sentir fome. E quando alguém ajudava, ela dizia que não eram sobras. Dizia que era cuidado. O nó na garganta de Ana apertou. As pessoas só veem onde eu cheguei. Não veem de onde eu vim. Os pratos começaram a chegar, um atrás do outro. Não restos, não migalhas. Comida quente, farta, preparada com atenção. Macarrão, arroz, feijão, frango. Ana levou a mão à boca. Isso é demais. Eu não posso aceitar tudo isso. Ele foi direto. Pode, porque isso não é caridade. É memória. Ela não aguentou. Chorou. Chorou em silêncio, como quem segura tudo há anos e finalmente solta. O Senhor não imagina o que isso significa para mim. Ele sustentou o olhar dela. Eu imagino sim, respondeu, porque um dia fui eu. Ao redor, ninguém ousava falar, porque ali não estavam vendo um milionário ajudando uma mulher pobre. Estavam vendo duas histórias se encontrando, e aquilo era só o começo. Ana ainda tentava se recompor, quando o milionário levantou a mão novamente. Dessa vez, não foi um gesto discreto, foi claro, decidido. Prepare refeições completas para levar, ele disse ao funcionário. 3, uma para agora, outra para mais tarde e outra para o café da manhã de amanhã. O funcionário assentiu na hora, sem questionar. Ana arregalou os olhos. Senhor, isso já é muito. Eu não quero abusar. Ele a interrompeu com calma, mas firmeza. Você não está abusando, você está cuidando do seu filho. Ela engoliu em seco. Posso te fazer uma pergunta? Ele continuou. Claro. Se alguém te desse uma oportunidade de verdade, você aceitaria? A pergunta bateu forte. Ana nunca tinha ouvido aquilo, não daquele jeito, não com seriedade. Eu aceitaria, respondeu. Eu só nunca tive chance. O milionário assentiu lentamente, como se aquela resposta confirmasse algo que ele já sabia. Ele tirou uma caneta do bolso, pegou um papel e começou a escrever. Amanhã, disse, empurrando o papel em direção a ela, você vai a este endereço. Ana olhou. O nome de uma empresa, grande, conhecida. É minha, ele completou. Lá, ninguém vai te perguntar o que você não tem. Vão perguntar o que você sabe fazer e o quanto está disposta a aprender. As mãos de Ana começaram a tremer. Eu não sei nem como agradecer. Ele olhou direto nos olhos dela. Não agradeça a mim. Fez uma pausa. Agradeça não desistindo. O salão inteiro observava em silêncio absoluto. A mulher que tinha chegado ali pedindo sobras, agora segurava uma oportunidade. Quando Ana se levantou, não parecia mais a mesma.
não porque tinha comida nas mãos, mas porque tinha algo que não sentia há anos, esperança real. E todos ali sabiam, aquele momento seria lembrado para sempre. Quando Ana se levantou da cadeira, ninguém bateu palmas, ninguém falou nada, mas o silêncio dizia tudo. Os mesmos que riram, agora evitavam olhar. Os que cochicharam, agora fingiam não existir. Aquele lugar, antes cheio de julgamentos, estava pesado de vergonha. Ana segurava as sacolas com cuidado, como se tivesse medo de que aquilo tudo fosse desaparecer se piscasse os olhos. Mas o que mais pesava não era a comida, era o olhar das pessoas. O milionário também se levantou. Antes que todos voltem às suas vidas confortáveis, ele disse olhando ao redor: "Eu quero deixar algo claro." Todos ficaram atentos. Essa mulher não pediu dinheiro, não pediu favores, pediu comida. Ele fez uma pausa curta. E mesmo assim foi tratada como se tivesse cometido um crime. Ninguém respondeu. O problema nunca foi a fome dela, ele continuou. Foi a falta de humanidade de quem nunca precisou escolher entre comer ou manter o orgulho. Uma mulher elegante baixou a cabeça. Um homem pigarreou, desconfortável. Outro fingiu olhar o relógio. Hoje, o milionário disse, quem saiu maior daqui não fui eu, foi ela. Ana sentiu o peito apertar, não de dor, de reconhecimento. Vá em paz, ele disse, agora olhando para ela. E lembre-se, você não é pequena. Pequeno é quem precisa humilhar para se sentir grande. Ela assentiu, emocionada. Quando caminhou em direção à saída, algo inesperado aconteceu. Uma senhora se levantou apressada. Espere, disse com a voz tremendo. Eu fui uma das que julgaram. Me perdoe. Ana respirou fundo. Eu não vim buscar perdão, respondeu com calma. Vim buscar comida. E continuou andando. As portas se fecharam atrás dela, e ali dentro todos entenderam tarde demais. Tinham presenciado algo que dinheiro nenhum compra, uma lição de dignidade. Naquela noite, Ana chegou em casa diferente. Não foi só por causa das sacolas cheias, foi pelo jeito de andar, pelo olhar mais firme, pela respiração que, pela primeira vez em muito tempo, não vinha acompanhada de medo. O filho correu até a porta. Mãe, você demorou. Ela se ajoelhou na frente dele e segurou o rosto pequeno entre as mãos. Eu demorei, disse sorrindo, com os olhos marejados, porque hoje foi um dia feliz. Eles comeram juntos, sem pressa, sem contagem, sem aquele medo silencioso de faltar. Ana observava o filho comer macarrão como se estivesse vendo um milagre simples acontecer bem na frente dela. Naquela noite, quando ele dormiu, Ana ficou sentada na cama, segurando o papel com o endereço da empresa. Leu e releu, o coração dividido entre esperança e medo. Será que é verdade? Sussurrou. Mesmo com a dúvida, algo dentro dela dizia que sim. No dia seguinte, ela acordou antes do sol, vestiu a melhor roupa que tinha, simples, limpa, passada com cuidado. Beijou o filho na testa. Volto logo, e volto sorrindo, prometeu. O prédio era grande, imponente. Ana quase voltou atrás na porta, mas respirou fundo e entrou. Foi recebida com respeito. Ninguém perguntou por que ela era pobre. Ninguém perguntou por que estava ali. Perguntaram se ela queria aprender. E ela quis. Os dias passaram. O trabalho veio. O salário chegou. Modesto, mas honesto. Pela primeira vez, Ana fez planos pequenos e possíveis. E todas as noites, quando colocava o filho para dormir, ela lembrava de uma coisa. Não foram as sacolas que mudaram tudo. Foi alguém ter acreditado nela. Algumas semanas depois, Ana voltou àquele lugar. Não estava mais curvada, não estava mais com pressa, não estava mais com medo. Nas mãos não levava sacolas, levava algo diferente. Coragem. O milionário a reconheceu na hora. Você voltou, disse com um leve sorriso. Voltei para agradecer, respondeu Ana. Mas não pela comida. Ele a olhou com atenção. O Senhor me devolveu algo que eu tinha perdido, ela continuou. O direito de acreditar que eu ainda valia alguma coisa. Ele ficou em silêncio. Eu pedi sobras, Ana disse com a voz firme. Mas o que mais doía não era a fome, era ser invisível.
O milionário respirou fundo. Ninguém deveria passar por isso, respondeu. E eu só fiz o que alguém deveria ter feito por mim um dia. Ana saiu dali sabendo que sua vida tinha mudado para sempre. Ela não ficou rica, não virou famosa, não ganhou aplausos, mas nunca mais passou fome, nunca mais baixou a cabeça, nunca mais se sentiu pequena. O filho cresceu vendo a mãe trabalhar com dignidade, vendo que pedir ajuda não é vergonha, vergonha é virar o rosto. E aquele dia ficou marcado não como o dia em que uma mulher pediu sobras, mas como o dia em que alguém decidiu enxergar um ser humano antes de enxergar a pobreza. Porque no fim, a maior lição foi simples. Quem ajuda muda destinos. Quem julga carrega o peso da própria indiferença. E um único gesto pode quebrar ciclos que duram gerações. Ela só pediu sobras, mas recebeu respeito. E isso vale mais que qualquer fortuna.